existem algumas previdências que são legais, tem as previdências ok e tem as previdências que são boas. Qual é a diferença? Existem instituições que são focadas em previdência privada. Então, essas instituições, elas já colocam uma taxa um pouco melhor. Previdência privada, para quem não sabe, né, existem dois tipos de previdência. A previdência social e a previdência privada. Por que privada? Porque é através de órgãos, né, privados mesmo. E a social, que é o famoso INSS, né? Quando a galera se aposenta, Isso. E aí ganha lá aposentadoria, aquela história toda que a gente sabe que cada dia mais tá pior, né? Então, mais importante a gente não contar com essa previdência social, que é o INSS. E aí tem outras formas de você criar a tua previdência, a gente chama de carteira previdenciária, que pode ser você investindo ou através de uma previdência privada, que é o que você falou. É bom ou ruim? Depende. Qualquer investimento, a resposta se é boa ou ruim é o depende. Porque existem previdências que são ridiculamente ruins, normalmente dos grandes bancos, que oferecem para meros mortais, né? Como quem tá ali com o seu dinheiro, bota R$30, bota R$100 todo mês e tal, e é uma porcaria, às vezes perde até pra poupança, que foi o meu caso, né? Eu tive essa jornada antes de aprender a investir, que 99% dos nossos alunos investidores de Profad estão nesses grandes bancos com previdência ruim. Quando começam no curso, a gente analisa e vê que tá uma porcaria e a gente migra. Mas existem algumas previdências que são legais, tem as previdências ok e tem as previdências que são boas. Qual é a diferença? Existem instituições que são focadas em previdência privada. Sim. Então, essas instituições, elas já colocam uma taxa um pouco melhor. Então, por exemplo, essa semana mesmo, na segunda-feira, a gente teve um acompanhamento com os alunos do Acelerador Primeiro Milhão, que é o nosso curso completo de investimento. Eu analisei uma previdência privada, se não me engano, da Karina, que é uma investidora Profad. E ela era uma previdência de uma cooperativa que tava uma previdência ok. Não foi uma que eu falei, tá ruim, você perdeu dinheiro. Não. Tava ganhando na inflação, tava acima da taxa Selic, então tava ok. Mas pro perfil dela, pro nível de investimento que ela tem, ela já podia estar ganhando um pouco mais. E aí ela pode até migrar a previdência dela, porque estava uma previdência só de renda fixa, para uma previdência já um pouco mais arriscada. De renda variável, porque longo prazo. Então, toda a previdência é ruim? Não. A grande maioria dos grandes bancos? Sim. Para você ter uma previdência ok, tu tem que ter pelo menos 1.500.000 investidos nos grandes bancos. Tá? Então, basicamente, previdência privada nem sempre é ruim, mas a grande maioria, se você tem pouco dinheiro e tá nos grandes bancos, ela vai ser ruim. Legal, porque a gente tem toda uma segurança, que tem a SUSEP por trás, que faz todo o gerenciamento, verifica, não é qualquer instituição do nada assim, eu vou abrir uma previdência privada, não é assim. Então tem todo um regulamento, todo um gerenciamento, né, através dos órgãos regulamentadores de previdência privada, que estão ali te mostrando e te apoiando. Então isso é muito difícil de acontecer. Tá? E aí a maioria das pessoas, como você falou, seus amigos, eles falam, mas vou na previdência do próprio banco, porque é um bancão. É a mesma coisa dos investimentos. Eu não vou em outra previdência porque previdência é previdência. O grau de risco e de segurança é o mesmo. Se tem uma previdência privada emitida, é o mesmo grau de risco ou grau de segurança. Quando a gente fala de perder dinheiro no sentido de sumir o dinheiro. Mas aí, de acordo com a previdência, tem os graus de risco. Por exemplo, tem previdência que só investe em renda fixa. Aí vai botar em títulos públicos, tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRA, CRI, debêntures, renda fixa. Aí tem outras previdências que são renda variável. Aí já vai investir em ações, em fundos imobiliários, e por aí vai. Tem outras que já estão mais estruturadas, que a multimercado, por exemplo, vai lá coloca um pouco de cripto, coloca um pouco de câmbio, bota ação, renda fixa, então é diversificado. Então, de acordo com esse tipo de previdências privadas, o grau vai aumentando, mas se é para longo prazo e o teu perfil de investidor, aquilo que a gente conversou no início, tá de acordo com aquilo dali, você pode ir lá, porque via de regra, no longo prazo, quando você investe na bolsa de valores, que é a renda variável, você consegue ter retorno melhor do que só na renda fixa, né, no longo prazo. Então, tá tudo bem se um mês estiver negativo, porque depois vai subir. Mas você tem que estar acompanhando. Por quê? Se eu tenho uma carteira de ações, vamos dizer, e eu tô tendo um rendimento melhor do que a minha previdência privada, que eu tô pagando para um gestor, porque na real você paga taxa de administração. Previdência privada tem taxa de administração. Inclusive, não adquirem previdência privada com uma taxa de administração acima de 2%. O ideal é 1,5% para baixo. 1,5%? Para baixo. Tá? Se conseguir de 1%, tá lindo. E se for de renda fixa, cara, 0,5% para baixo. Se for uma previdência de renda fixa. Por quê? Cara, você não... É o que eu falo. Eu não fico conformado de alguém não aprender a investir em renda fixa, que é muito simples, e deixar o dinheiro para alguém
e pagar por alguém. Por exemplo, nessa previdência que a gente analisou com a aluna, eu falei, ó, sabia que essa previdência, ele investe em Tesouro Direto, especificamente Tesouro Selic, Tesouro IPCA, porque lá mostra, em CDBs, em CRA, em CRI e aqui debênture. Aí ela olhou e falou, ué, tudo isso eu já sei investir, eu aprendi aqui. Eu falei, então, a diferença é que você não tá pagando taxa de administração. Por isso que era uma taxa bem pequena dela, era 0,25. Mas ainda assim, é melhor não pagar, já que ela já sabe fazer aqueles investimentos. Eu sempre falo assim, eu não sou contra pagar a taxa de administração, desde que aquele gestor invista em algo que ele seja muito mais especialista e traga um retorno muito maior do que eu. Por exemplo, eu tenho fundos que investem em China, em moedas de fora, porque eu não sou especialista nisso. Então tá tudo bem eu pagar para alguém que estudou e sabe aquela parada. Mas renda fixa, renda variável, pô, eu sei investir, por que eu vou dar parte do que eu vou receber para um gestor? Não que seja ruim da parte dele, mas porque eu sei fazer também, né? Então, esse é o viés, né, que a gente precisa tá antenado. A disciplina é algo treinável. Esse é o primeiro ponto. Só que, se você já sabe que não tem disciplina, é uma grande vantagem. Você tá um passo à frente. O que você precisa fazer para ter disciplina? É criar mecanismos que vão te facilitar, já sabendo do teu ponto fraco. Então, se eu sou um cara que eu não tenho disciplina de colocar meu dinheiro todo mês, seja porque eu tô sem tempo, correria do dia a dia e tudo mais, e acabo não investindo, o que eu faço? Igual quando eu tô pagando para alguém que é automático. Você já deixa cadastrado todo mês fazer uma transferência da minha conta para a conta da corretora no dia tal. Pronto. Depois, no dia seguinte, na corretora, você consegue já deixar programado fazer um investimento. Seja no Tesouro Direto, seja em ações, bolsa de valores. Você consegue já deixar tudo programado. Você pode emitir ordem que já tem a data e bota o preço que você quer. Não é desculpa. Então, assim, hoje você já consegue, se eu quiser, eu programo o ano inteiro, todos os meses, o dinheiro que eu vou colocar lá. Desde vindo na minha conta principal para fazer TED para a conta da corretora, desde a corretora, se eu quero investir em tesouro, em CDB ou em ações ou fundos imobiliários. Então, se eu sei que essa é a minha dificuldade, eu já vou me planejar e fazer isso antes. E depois eu fico tranquilo. É igual uma previdência. É igual uma poupança automático, que já desconta automático. Vai descontar automático, só que a diferença é que você vai ter setado aquilo. E a qualquer momento você pode cancelar, falar, não, os próximos meses eu não quero mais, já tô com consciência, ou sei lá, ou eu não quero mais investir, e tá tudo bem. Né? Então acho que é o que você falou, é muito mais desculpa alinhado a falta de conhecimento do que qualquer outra coisa. Mas para quem tá ouvindo ou assistindo esse podcast, é muito mais agora, se você continuar com essa desculpinha, é vergonha na cara. Porque você tá sabendo como fazer, só precisa fazer. E já sabe até analisar.